E aí pessoal, professor Essa aqui com mais uma aula sobre potenciação. E hoje a gente vai falar sobre potência com expoente negativo. Mas antes de irmos para o conteúdo, deixa esse like. Pessoal, deixa esse like aí, porque esse like ajuda bastante a estar divulgando o canal. E incentivando também que a gente produza mais conteúdo. Se você é novo aqui, gosta de matemática ou quer aprender essa disciplina espetacular, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente está lançando toda semana. Agora vamos comigo para o conteúdo. Bem pessoal, potência com expoente inteiro. Inteiro porque agora a gente vai considerar uma potência a elevado a n com esse nzinho aqui pertencente ao conjunto dos números inteiros. E como bem sabemos, o conjunto dos números inteiros vem aqui do infinito negativo, aí temos menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, e aí continua indefinidamente. Essa parte aqui dos números positivos, já vimos em aulas anteriores. Hoje, a gente vai dar significado a uma potência que tem um expoente negativo. Para isso, consideremos o seguinte exemplo. Qual o valor da expressão abaixo? 3 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a 2. Vamos aqui à solução. Bem, você já deve ter percebido que 3 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a 2 se trata de uma multiplicação de potências de bases iguais. Então, basta repetir a base e somar os expoentes. Menos 2 mais 2, sabemos que é 0. Então, vou ficar aqui com 3 elevado a 0. E 3 elevado a 0 é exatamente igual a 1. Agora, pessoal, veja que ficamos com 3 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a 2. E isso dando exatamente igual a 1. Como eu quero um significado para a potência com expoente negativo, iremos deixar aqui 3 elevado a menos 2 do lado esquerdo. E esse 3 elevado a 2 que está multiplicando ele vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa, ou seja, dividindo 1. Então, vou ficar aqui com 1 dividido por 3 elevado a 2. O que foi que aconteceu aqui? Eu tenho que 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 3 elevado a 2 positivo. Veja que o 3, pessoal, consigo transformar ele em uma fração. Basta pegar e dividir ele por 1. Então, eu tenho aqui uma fração, 3 sobre 1 está elevada a menos 2. O que foi que aconteceu? Veja que o 1 aqui, que está sendo o denominador, pessoal, ele passou a ser o numerador, e o 3, que está sendo o numerador, passou a ser o denominador, e o seu expoente ficou o quê? Ficou positivo. Então, é isso que a gente vai fazer, pessoal, certo? Eu consigo fazer isso com qualquer potência de expoente negativo. Assim, se tivermos aqui 5 elevado a menos 3, por exemplo, eu vou colocar 1 aqui, embaixo do 5, e o 1, que era denominador, passa a ser numerador, o 5, que era numerador, passa a ser denominador, e o expoente dele passa a ser positivo. Depois daqui, pessoal, é só resolver a potência normalmente, ou seja, repete aqui o 1, o 5 elevado a 3 é o 5 vezes ele mesmo 3 vezes, então 5. E 5 vezes 5 vezes 5 sabemos que é 125. Então, vou ficar aqui com 1 sobre 125. Ah, professor, isso foi uma fração. Da mesma forma. Por exemplo, se eu tiver aqui 2/3 e isso está elevado a menos 2. Denominador passa a ser numerador e numerador passa a ser denominador. E o expoente da fração passa a ser positivo. Depois daqui, basta repetir a operação normal de potência e resolver. Então, 3 meios elevado a 2, o 3 meios se repete 2 vezes. 3 vezes 3 são 9, 2 vezes 2 são 4. Ou seja, pessoal, se eu tiver aqui uma potência com expoente negativo, eu vou simplesmente inverter o número. Se ele não for fração, se for um número inteiro, basta eu colocar aqui ele dividido por 1 e eu inverto. O 1 vai para cima, o 5 vai para baixo e o expoente fica positivo. Se tratar de uma fração, faço a mesma coisa. Está embaixo, no popular aqui, né? O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. E o expoente aqui da fração irá ficar positivo. Tranquilo, pessoal? Isso nos leva à nossa seguinte definição. Então, definição. Dado um n pertencente ao subconjunto dos naturais, ou seja, os naturais, excluindo aqui,
o zero. Devemos ter para A diferente de zero, sempre eu consigo fazer isso aqui. A elevado a menos n vezes A elevado a n é igual a multiplicação aqui de bases iguais, conserva a base e somos expoentes. Menos n mais n é exatamente zero, então eu vou ficar com A elevado a zero, isso aqui é sempre igual a 1. Então, a gente tem o quê? Tem que A elevado a menos n vezes A elevado a n é sempre igual a 1. Ou seja, conservando aqui o A elevado a menos n do lado esquerdo, esse A elevado a n passa para o outro lado, dividindo, e eu vou ficando aqui com uma potência com expoente negativo. Eu vou inverter o número e o expoente irá ficar positivo. Aqui temos uma observaçãozinha, pessoal. Simplesmente, pessoal, que 1 sobre A elevado a n, usando aqui a propriedade das potências, eu tenho que isso aqui é a mesma coisa que 1 elevado a n dividido por A elevado a n. E 1 elevado a n é o 1 vezes ele mesmo, n vezes. E sabemos que quando multiplicamos por 1, pessoal, o resultado não se altera. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, n vezes, vai dar o próprio 1. E aqui ficamos com A elevado a n. Então, temos que 1 sobre A elevado a n é a mesma coisa que 1 dividido por A elevado a n. Vamos a alguns exemplos para você fixar mais essa definição e não esquecer e nem errar mais potência com expoente negativo. Vamos aqui. Então, nosso exemplo fala o seguinte. Calcule o valor das potências. Vamos aqui à solução. O item A, temos aqui 3 elevado a menos 3. Basta colocar aqui 1 embaixo do 3 e, olhando para a fração, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo. Então, vai ficar 1 dividido por 3 e o nosso expoente aqui da potência vai ficar positivo. Para resolver, basta aqui repetir 1 e 3 elevado a 3 é o 3 vezes ele mesmo, 3 vezes. Então, temos aqui 1 dividido por 3 vezes 3 são 9, 9 vezes 3 são 27. Item B. Item B temos aqui 1/5 elevado a menos 4. Então, o que é que a gente vai fazer? Denominador vira numerador e numerador vira denominador. Ou seja, eu vou ficar aqui com 5 dividido por 1 e isso tudo está elevado. Agora, o nosso expoente passa a ser positivo. 5 dividido por 1 é exatamente 5, então eu vou ficar aqui com apenas 5 elevado a 4. 5 elevado a 4, o 5 irá se repetir 4 vezes se multiplicando. Então, 5 vezes 5 são 25, 25 vezes 5 são 125, vezes 5 são 625. Vamos ao item C. No item C, temos raiz de 5 elevado a menos 2. Coloco 1 aqui embaixo da raiz de 5. O que é numerador vira denominador e o que é denominador vira numerador. Ou seja, vai ficar aqui 1 sobre a raiz de 5, só que ela vai estar elevado aqui agora a 2 positivo. Nosso expoente fica positivo. Para resolver aqui, a gente repete 1 e raiz de 5 ao quadrado é raiz de 5 vezes raiz de 5. Então, eu vou ficar aqui com 1 dividido. Para multiplicar radicais, pessoal, basta repetir o radical e multiplicar os radicantes. 5 vezes 5, 25. Como bem sabemos, a raiz de 25 é exatamente 5, então eu vou ficar aqui com 1 sobre 5. Agora o item D. No item D temos menos 3 elevado a menos 2. Coloco 1 aqui embaixo do menos 3. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo. Então, eu vou ficar aqui com 1 sobre menos 3. E o nosso expoente aqui irá ficar positivo. Para resolver agora, basta repetir o 1. E menos 3 elevado a 2 é o menos 3 vezes ele mesmo, 2 vezes. Então, temos aqui 1 sobre menos vezes menos, sabemos que é mais, e 3 vezes 3, 9. Então, temos que menos 3 elevado a menos 2 é exatamente 1/9. No item E, temos 7 elevado a menos 1. Colocamos 1 embaixo do 7, e o que é numerador vira denominador, e o que é denominador vira numerador.
Ou seja, vamos ficar aqui com 1 sobre 7. O 1 que está negativo, ele vai ficar positivo. Como sabemos que 7 elevado a 1 é o próprio 7, então eu vou ficar aqui com 1 sétimo. Tranquilo? Vamos fazer uma observaçãozinha nesse item Repare que, se pegarmos aqui 7 vezes 7 elevado a menos 1, vamos obter. Como 7 elevado a menos 1 é 1 sobre 7, então eu vou ficar aqui com 7 vezes 1 sobre 7. Multiplicação de fração. O que está em cima multiplica o que está em cima, ou seja, numerador multiplica numerador. Então, eu vou ficar com 7 vezes 1, 7. Aqui, como não tem ninguém para multiplicar com 7, só repete. E 7 dividido para 7, sabemos que é igual a 1. Ou seja, o que foi que obtivemos aqui? Obtivemos que 7 vezes 7 elevado a menos 1 é igual a 1. Quando isso acontece, pessoal, ou seja, quando um número vezes outro número é igual a 1, dizemos que esse número aqui, ele é simplesmente o inverso desse número. E não é qualquer inverso, é o inverso multiplicativo. Então, 7 elevado a menos 1 é o inverso multiplicativo de 7. Essa também é a nossa próxima definiçãozinha aqui. Vamos dar uma conferida nela. Então, definição. O inverso multiplicativo de um número a diferente de zero será o número a elevado a menos 1, que é exatamente 1 sobre a. Então, esse cara aí é o nosso inverso multiplicativo. Vamos dar um exemplo aqui rapidinho para você ver como isso aqui é fácil e não precisa a gente estar calculando potências. Então, vamos aqui. Bem, um exemplo fala o seguinte: calcule o inverso multiplicativo dos seguintes números. Então, se eu estou pedindo aqui o inverso multiplicativo de 5, é exatamente 5 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 5. Tranquilo, né? Estou pedindo aqui o inverso multiplicativo de menos 3 sobre 2. Então, vai ser menos 3 sobre 2 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre menos 3 sobre 2. Aqui ficamos com uma divisão de fração. O que é que eu faço para dividir fração? Conservo a primeira fração, que no caso é 1, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 2 sobre menos 3. Multiplicando aqui, eu vou ficar com 2 sobre menos 3. Ou seja, mais aqui em cima do 2 dividido para menos do 3, eu vou ficar com menos, e exatamente 2/3. Ou seja, aqui eu só inverti os números, né? O 2 que está embaixo foi para cima e o 3 que está em cima foi para baixo. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tinham dificuldade com essa matéria ou se essa aula facilitou você, deixe aqui nos comentários, a gente vai estar respondendo todos. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!